aí, quem está preparado para a nossa terceira semana de aprendizagem? Let's go com Se Liga na Minha Dica? Era ontem, pessoal. So sorry. Mas vamos lá aprender mais um pouquinho? Let's go! Hello, pessoal! Vocês devem ter visto na lição de vocês que havia um pequeno texto de um garotinho se apresentando. Então, antes de começar mesmo a nossa aula, eu vou fazer uma pequena apresentação oral em inglês para vocês, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver a parte escrita, onde eu faço uma pequena apresentação sobre mim, né? Eu mudei algumas informações, porém, é um exemplo escrito, mas eu vou fazer esse oral para vocês já aprenderem a se comunicar. Espero que vocês gostem, entendam e aprendam. Let's go! Vamos lá! Hello, my name is Manu. Oh, I live in Brazil. I am 30 years old. Oh, I have 2 brothers and 3 sisters. I live with my parents and my siblings. And I have 2 dogs. I love pets. They are so cute. My grandparents live near me. I love them too. Oh, I am an actress. Oh, and you? What do you do? And where do you live? Do you live in Brazil too? Great. Oh, it was nice to meet you. Oh, bye. Thank you. Hello everybody, good afternoon, boa tarde alegre para todos vocês. E hoje a gente está aqui para falar sobre mais um tema da semana 3 para o 6º ano. Esse tema é sobre como você se apresentar e também vamos aprender vários outros vocabulários, vários outros aspectos da língua inglesa. Novamente eu volto a dizer para vocês que mesmo que esteja dizendo no nome da aula que é para o 6º ano, alunos de outras séries também podem aproveitar o conteúdo e aprender muito conosco, tá? Espero que vocês gostem. Se liga na minha dica. Começando aqui, conforme eu já disse no vídeo anterior, fazendo uma apresentação para vocês. Lá na apostila tinha uma apresentaçãozinha falando sobre a vida de um menino, sobre o Pedro, e ele fala a idade dele, onde ele vive, com quem, ou o que os pais fazem. E aqui eu transformei essa apresentação colocando os meus dados, né? Mudei algumas coisas, evidente, mas eu coloquei de alguma forma para vocês verem que, assim como eu fiz, vocês também podem fazer. E o vocabulário é bem simples, é bem prático e depois nós vamos analisar algumas das frases contidas neste texto, tá bom? Let's go! Vou ler para vocês em inglês, depois quando eu for explicar vou traduzindo para vocês. Hello, I am Erica. I am from Brazil. I live in Minas Gerais. I am an English teacher and I am 21 years old. I don't have brothers and sisters, but I would like to have. I live with my parents and my dog. I love them. My mom's name is Rose and my dad's name is Paul. She is seamstress and he is an operator. I don't have my grandparents anymore. They were good people. This is a little about me. What about you? Bom, pessoal, é um pequeno textinho sobre mim, que nem eu disse para vocês. Então, aqui eu disse meu nome, onde eu vivo, né? Primeiro eu falei o país, depois eu falei o estado, falei idade, falei com quem eu vivo, falei de quem eu gosto, o nome dos meus pais, o que eles fazem, e terminei com uma frase. What about you? Depois nós vamos ver mais um pouquinho sobre essa frase de novo, tá? Que eu vou ensinar para vocês o porquê que eu terminei esse texto com essa frase, tá? Vamos lá aprender mais um pouquinho? Primeira frase que a gente vai analisar, I am from Brazil. Lá no texto também tem essa frase. Quando eu digo from, o from é para mostrar de onde você vem, né? O from é para mostrar a origem. I am from Portugal. I am from China. Então, o from é para mostrar de onde a pessoa vem, tá? E lembrando, aqui eu usei o verbo to be, am, porque estou falando de mim. I am. Então, sempre que o sujeito for eu, o verbo to be é am. Então, I am, eu sou, eu estou. Como aqui eu estou falando do lugar que eu vim, então, I am from Brazil, eu sou do Brasil, tá? Então, mostra de onde eu vim, de onde eu sou. I live em Minas Gerais.
Eu vivo, eu moro. Teacher, mas eu ouvi essa palavra como live. Sim, é a mesma palavrinha, pronuncia diferente, live. Mas aqui é live por quê? Live é o show. Show do César Menotti, show do Gustavo Lima, show de quem você gosta, né? Do Skank, do Jota Quest, independente de quem seja. Então, qualquer apresentação ao vivo é uma live, né? Seja uma peça teatral, um concerto, um show, qualquer coisa que seja. Mas aqui, como a gente está falando de viver e residir, eu vou falar live. A escrita é a mesma, porém o jeito de falar é que muda. Vocês viram que eu grifei a palavrinha in? Em uma preposição. Aqui ela se torna uma preposição de lugar, tá? Então, in Minas Gerais, ou seja, no estado de Minas Gerais, é onde eu moro. Eu poderia falar, I live em Patos de Minas, ou seja, falando da minha cidade. I live in England, falando do meu país. Aí eu vou dar uma diquinha super fácil para vocês gravarem. Lembra daquela brincadeirinha de adedanha que a gente fazia quando criança? Ou que vocês ainda fazem? Eu adoro, pelo menos, tá? Tem uma categoria que é CEP. Alguém lembra dessa sigla? CEP. CEP é cidade, estado, país. Então, antes de estado, né? Aliás, cidade, estado, país, eu sempre vou colocar a preposição in. Então, cidade, por exemplo, BH, tá? I live in B8, né? BH. Ou I live in Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio. Então, antes de cidade. I live in Minas Gerais, antes do estado. I live in São Paulo, antes do estado de São Paulo. I live in Portugal. I live in United States. I live in Brazil. Aí eu já falei do país. Então é só lembrar da regrinha, ou seja, dessa sigla CEP, cidade, estado, país. Então, antes do CEP, cidade, estado, país, sempre colocaremos a preposição in, ok? É uma diquinha bobinha, mas que pode ajudar muita gente por aí. A próxima frase, eu peguei 2 exemplos para vocês verem que também na língua inglesa temos os artigos indefinidos. I am an English teacher. This is a little about me, tá? Am, a, tá? Am and a, né? Por que eu falo am and a? A porque o som da letra A é A. Am porque o som da palavra vai ser am. Aqui a letra A não é uma letra, é uma palavra. Ela sozinha se pronuncia a, mas quando ela está acompanhada de outras palavras, de outros substantivos, que é o caso da palavra little, eu vou falar a little. Então, normalmente eu não vou dizer a little, eu vou falar a little. É a mesma coisa do am. O am, ele sempre vai se, digamos assim, emendar, se juntar à palavra posterior, ou seja, a vogal que se inicia na palavra seguinte. Ou seja, eu não falo am English teacher, am English. Você faz uma liaison. Até falei em francês aqui agora, tá? Ou seja, eu faço um linking sound, eu ligo os sons. Tá? Eu vou juntar essas 2 palavrinhas como se elas fossem uma só ao falar. Ah, Érica, mas como que eu vou saber quando e como usar essas palavrinhas? Primeiro que vocês devem saber, number 1, são artigos indefinidos. E assim como no português, artigo indefinido é aquele que não define as coisas, que não especifica o que é, pode ser qualquer um ou qualquer uma, tá? Então, a mesma função que ele tem em português, ele tem em inglês, não definir, não especificar, beleza? E sempre vai acompanhar um substantivo. Number 2, regra 2. Na língua inglesa, só é usado no singular. Então, os artigos indefinidos em inglês não podem ser usados no plural, somente no singular. Muito bem, tá? Regra número 3, number 3. Tem a regrinha de quando usar o am e quando usar o a. Am, antes de palavras que começam por vogal ou tem som de vogal, caso de English. Começa com a letra E e tem som de E, que é uma vogal. E o a, né, que aqui a gente vai falar
ele é usado sempre antes de quê? É o contrário, né? Já não é vogal mais. É antes de palavras que começam por consoante e tem som de consoante. Alguns professores, até mesmo eu já fiz isso, tá? A gente ensina lá no 6º ano ou no 4º, 5º ano, para quem tem inglês antes. Olha, o N é antes de palavra que começa por vogal. E o A é antes de palavras que começa por consoante. Só que vocês vão ver, né, mesmo na realidade, ao usar o inglês, que algumas palavras podem, às vezes, começar por consoante, mas ter som de vogal, e algumas palavras começar por vogal e ter som de consoante. Então, por isso que eu gosto sempre de dizer, não é só o início, é também o som. Isso é uma regrinha para uma próxima aula, que depois eu vou trazer aqui para vocês. Mas, a princípio, é só essa dica que eu posso dar. N, antes de palavras que começam por vogal e tem som de vogal. E o A, antes de palavras que começam por consoante e tem som de consoante. I am 21 years old. Uma resposta completa de idade sempre vai ter a expressão years old. É como se fosse anos de idade. Aí eles vão falar assim, mas old é velho. Então é como se cada idade que passa você está um pouquinho mais velho, não é mesmo? Então a expressão completa é years old. Mas se por um acaso você parasse no numeral I am 21, isso está super correto, tá? É uma forma mais reduzida, mas está sim super correto. Você pode deixar. Ao contrário da nossa língua, você nunca vai dizer I have 21 years old. Eu tenho. Sim, I am. Eu estou com 21. Ai, Erika, mas por que fala eu estou? Porque a idade muda de um ano para o outro, tá? E essa é a regrinha da língua inglesa. Então, a idade na língua inglesa, eu vou sempre perguntar e sempre responder com o verb to be. Beleza? Aí, galera, vamos treinar. I am 21 years old. Eu estou com 21 anos. Eu tenho 21 anos. Na tradução, você pode pôr eu tenho, porque na nossa língua isso é aceitável. Não tem problema nenhum. Mas é só gravar, tá bom? Em português, sempre perguntaremos e sempre responderemos, né? As idades, né? Os anos que você tem com o verb to be. Eu tenho, eu estou com aquela idade, tá bom? Important words. Como assim important words? São palavrinhas simples que aos poucos vocês têm que se familiarizar com elas, porque desde o 6º ano já aparecerão nas frases, nos textos, e nesse texto que eu fiz, e também no texto que está na apostila de vocês, apareceram. E são palavras muito importantes para formar frases, ligar informações. Então, se você as sabe, vocês vão conseguir escrever textos e assim por diante. E eu gosto de explicar isso para ficar mais fácil de você entender o que está escrito. Aqui não é só um vocabulário, é também entender as funções. Primeira palavrinha, but. But quer dizer mas. Então, tudo que vem depois da palavra but está sendo contrário à frase anterior. Por exemplo, I like ice cream. Eu gosto de sorvete. But, ou seja, mas, I don't like popcorn. Por exemplo, nós não gostamos de pipoca. Então, ó, but, mas, ou seja, uma ideia é contrária a outra. Então, esse mas é para mostrar o quê? A diversidade. Uma coisa contrária à outra. A próxima palavrinha, and. And quer dizer e. Eu quero unir informações, juntar coisinhas. Como assim, Érica? I and my mom. Eu e minha mãe. Ou se não, banana and strawberry. Banana e morango. Então, quando eu quiser unir elementos, juntar informações, eu vou sempre usar a palavrinha and, né? I and you. Eu e você, tá? Então, sempre que eu quiser unir informações, adicionar conteúdo, eu vou usar a palavrinha and. With. Lembrando do som, a linguinha entre os dentes, tá bom? Aos pouquinhos vocês vão se acostumando a fazer esse fonema, tá? Então, with. With quer dizer com. Vai indicar o quê? Companhia.
né? Vai indicar que alguém faz algo com alguém prepara algo com alguma coisa, precisa de algo, precisa de uma companhia. I with you, eu com você. Butter with bread, né? Manteiga com pão. Cheese with ham, queijo com presunto. Então, é quando eu vou unir, vou juntar um com o outro, parceria. Então, o com, né, with, é uma parceria, tá bom? E por último aqui eu pus o my. Na língua portuguesa eu tenho que gravar 4 palavrinhas. Meu, meus, minha, minhas. Mas em inglês, uma só é suficiente. Olha que legal, pessoal. Então, se eu quiser falar minha cachorrinha, my dog. Meus passarinhos, my birds. Ou seja, uma palavra só para 4 traduções. O que vai mudar é o substantivo após ele. E claro, na hora de traduzir, ter atenção. Aqui eu coloquei mais algumas observações. I don't have. Eu não tenho, eu não possuo. Pode ser eu não tenho um livro, eu não tenho um lápis. A frase aí você que vai formar, tá? Então, mas o início é esse. I don't have. O don't é o auxiliar do presente, é o auxiliar que ajuda outros verbos a fazer negativa. Como assim, Érica? A outros verbos fazer negativa? É porque o verbo to be trabalha sozinho. O verbo to be não precisa de auxiliar. O verbo to be é independente, galera. Então, ele não precisa disso, basta adicionar o not depois dele. Mas já os outros verbos, assim como o verbo have, ele precisa de um ajudante. Então, por isso que o do e o does são chamados de auxiliar, porque eles são ajudantes dos outros verbos, eles ajudam a formar negativas e também interrogativas. Então, aqui ele me ajudou a fazer negativa com o verbo have. Tá? Agora, se fosse o contrário, quer dizer que eu possuo, quer dizer que eu tenho. I have many flowers. Eu tenho muitas flores. Olha que legal. Outra coisa que eu pus lá no nosso textinho, que pode aparecer em outros textos por aí, mas é bom que vocês fiquem ligados e vai ficar fácil de entender daqui em diante, são os genitive case, que é o caso do possessivo. Mom's name, o nome da minha mãe. Dad's name, o nome do meu pai. Então, esse apóstrofo é essa vírgulazinha em cima. Mas o S quer dizer uma posse, mostra que algo pertence a alguém, tá bom? Poderia ser, por exemplo, Geraldinho's Bar. Aí no final da palavra Geraldinho tá lá o apóstrofe mais o S, para mostrar que o bar é do Geraldinho. Então, normalmente, quando aparece esse apóstrofo S, pode ser tanto o verbo to be na forma reduzida, quanto o genitive case, que é o caso do possuidor. Tá? Então, isso aqui, fiquem ligados ao traduzir. Se não der o exemplo, né, a tradução com o verbo to be, quer dizer que alguém possui alguma coisa, tá? Vocabulary. Aprendendo os membros da família. O texto da apostila e os exercícios trouxeram vários membros da família. E aqui eu trouxe alguns básicos para vocês. Mais pra frente, em outra aula, ensinarei melhor. Espero que vocês gravem, porque esses aqui são super importantes. Mom, mother, mom, mother, ou seja, mãe, mamãe, ok? Dad, father, é o pai, seu papai, né? Brother, irmão, sister, irmã, grandparents, avós. Ah, detalhe, a palavra parents parece parentes, mas não é. Aqui é um falso cognato. Nas últimas aulas, vocês aprenderam muito sobre as palavras cognatas, mas aqui agora eu quero mostrar para vocês que também existem os falsos cognatos, e parents é uma dessas palavras. Então, parents parece parentes, mas não é. Vamos relembrar o vocabulário de hoje, então? Mom, mother, dad, father, brother, sister, grandparents. E eu tenho uma musiquinha super legal para ensinar para vocês, que aí vocês podem treinar todos os membros da família até você enfarar. Ela é super simples, tá? Tem muitos livrinhos por aí, tá bom? Eu gosto sempre de trabalhar lá na escola com os meus alunos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Não reparem a minha voz, tá? I love my mother because my mother loves me. I love my sister because my sister loves me. Love, love, love.
I love my family. Love, love, love. I love my family. My father, because my father loves me. I love my brother, because my brother loves me. Love, love, love. I love my family. Love, love, love. I love my family. Aqui, gente, ela é bem repetitiva. Às vezes vocês podem encontrar na internet ou em algum livro, né? Eu sempre levo essa musiquinha para a escola. É só vocês irem repetindo os membros da família, falar que ama a sua família. Parece bobo, mas é cantando essa musiquinha que você vai sempre memorizar. Música ajuda bastante, tá bom? E mais uma vez, não repare a minha voz. E agora a perguntinha que eu falei no início. What about you? O que quer dizer what about you? What about you quer dizer e você? E quanto a você? Eu falei sobre mim, falei sobre a minha vida, falei um pouquinho da minha história. E agora, e você? What's your name? Qual é o seu nome? Where do you live? Onde você vive? Onde você mora? How old are you? Quantos anos você tem? Eu quero saber sua age, sua idade. Sobre a sua family. Do you have brothers? Do you have sisters? Do you have a dog? What do you do? O que você faz? I am reading now. I play soccer. What your father and your mother do? Ou seja, o que seus pais fazem, né? Então, isso aqui é para você falar sobre você. Faz esse treinamento em casa, tenta também, ok? Goodbye, thank you. Espero que vocês tenham gostado. E se liga na minha dica. Bye! E pessoal, vocês viram que eu participei da aula de hoje? Escutaram meus latidinhos? Estou aguardando vocês se inscreverem no canal. Deixe seu like, comentem, por favor. Au, 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 au.